Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Eu fiquei bastante impactado com a matéria que li do Fantástico, falando sobre um homem inocente, claro, negro e favelado como ele mesmo se define, é, que foi condenado a 170 anos de prisão pela prática de vários crimes, num caso que envolve mais do que um mero erro judiciário ou uma questão de interpretação diferente do direito, mas de efetivamente um descumprimento do que dizem a Constituição e, inclusive, a lei processual penal. Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Birosca News, esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. E esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia, podcast Birosca News, disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Todas as semanas, pelo menos 2 novos episódios estão sendo disponibilizados. Pois bem, nesse caso, esse homem foi condenado. Ele havia tido uma condenação por furto simples anos antes e quando dessa condenação, quando ele passou pelo sistema policial, foi feita uma foto dele e anos mais tarde ele já tinha cumprido a pena dele, já estava trabalhando há muitos anos, enfim. Houve uma série de casos, denúncias de estupro no interior de São Paulo, ele também é do interior de São Paulo. E aí, a polícia, então, pegou a foto dele, aquela foto que havia sido tirada anos antes, e mostrou para as vítimas, e as vítimas reconheceram aquele homem como sendo o estuprador. Só com base nessa foto, nesse reconhecimento a partir de uma foto, 12 promotores, 12 juízes, 12 processos, esse homem foi condenado por estupro. E a soma das penas deu justamente 170 anos. Ele já havia cumprido 12 anos dessa pena, 12 anos, mais de uma década perdida ali naquele presídio, quando ele foi alcançado aí por um projeto que começa nos Estados Unidos, mas tem um braço aqui no Brasil, que é o Innocence Project, que visa justamente a revisão de casos criminais em que se mostra que houve erro judiciário. Onde é que está o erro aí? Na verdade, há dois erros. Primeiro, o artigo 226 do Código de Processo Penal, ele fala que quando houver necessidade de fazer esse reconhecimento de pessoa, vai se proceder da seguinte forma. E ele diz como é que esse reconhecimento deve ser feito. Ele diz: a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida. 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada ao lado de outras que tiverem alguma semelhança, convidando a vítima a fazer o reconhecimento, como a gente vê em filme, e etc, etc. É importante esse dado do artigo 226 do Código de Processo Penal, porque o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele tem dezenas, não é uma ou duas, ele tem dezenas de decisões em que ele anula condenações porque a condenação foi baseada em foto. Existem vários estudos do direito penal, da psicologia, que mostram que você apresentar uma foto à vítima induz essa vítima já que quem está apresentando é justamente a autoridade policial, induz essa vítima a dizer que aquela pessoa realmente é aquela que cometeu os crimes. Então é claro, o verdadeiro estuprador nunca foi preso, provavelmente, a menos que tenha sido por outro crime, que não esses 12, enquanto que esse homem passou 12 anos preso. Um segundo erro, não bastasse ao descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, o segundo erro está em que, durante o inquérito, foi colhido material de DNA do agressor, do verdadeiro agressor, daquele que agrediu essas mulheres. E durante todo o inquérito e durante todo o processo, nem a polícia, nem o Ministério Público, nem o próprio juiz, que poderia fazê-lo de ofício,
solicitaram que fosse colhido material genético do réu, desse que foi condenado, viria a ser condenado depois, e comparado com o material genético que foi colhido em todos esses inquéritos. Simplesmente o material que foi colhido não foi utilizado no processo. E aí, os advogados do projeto Inocência, né, do projeto aqui do Innocence Project, eles justamente pegaram, solicitaram que fosse feito esse exame, fosse feita essa comparação, pegaram o material genético do réu condenado, compararam com o que a polícia havia colhido e a perícia do sistema penal acabou reconhecendo que o DNA não batia. Uma prova relativamente simples hoje em dia, né, com mais de 20 anos, quase 30 anos aí de exames de DNA, que poderia ter extinguido desde o início esse processo, inquérito eventualmente, ou o processo, e não levado a que esse homem ficasse 12 anos preso de forma absolutamente irregular. A Constituição diz que o erro judiciário será indenizado. Se essa pessoa, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, em que isso geraria uma indenização de alguns milhões de dólares, se essa pessoa juizar uma ação, primeiro que ela provavelmente não vai receber, provavelmente só os filhos dela, dessa pessoa que vai receber, e ainda assim, se receber alguma coisa, vai ser uma indenização absolutamente ínfima comparado ao dano que foi provocado por uma má gestão, seja do inquérito, seja da denúncia pelo Ministério Público, seja do manejo do processo pelo juiz. É absolutamente absurdo, é absurdo imaginar que essa pessoa ficou presa 12 anos com base no reconhecimento a partir de uma foto e que não foi feito, além do descumprimento do artigo 226, não foi feito o exame de DNA, que seria possível, já que havia material genético sobre isso. Sobre o STJ, eu disse que existem dezenas de decisões, vou deixar somente uma aqui, o habeas corpus 598.886, para quem quiser conhecer esse entendimento do STJ e ver quão longe do direito está esse tipo de decisão que foi tomada aqui nesse caso, em total desrespeito não só à jurisprudência de um tribunal superior, mas também da Constituição e da própria legislação. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.